Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre as alegações finais dos acusados pelo, entre aspas, golpe lá do Alexandre de Moraes, né? Vocês sabem, o processo está correndo numa velocidade estratosférica, uma velocidade absurda. Nunca nenhum processo criminal no Brasil andou tão rápido na história do Brasil. Então, já estamos apresentando as alegações finais. Em tese, o julgamento já está marcado para setembro, segundo diz a imprensa, que a condenação e a prisão do Bolsonaro já botaram tudo na data, já está tudo programado já no cronograma deles, né? Eu não tenho mais tanta certeza do resultado desse julgamento, não, tá? Até pouco tempo atrás, eu falava que por mais que Bolsonaro fosse inocente, que ele ia acabar sendo condenado. Todo mundo quer ele na cadeia, o pessoal do STF quer ele na cadeia, a imprensa quer ele na cadeia, a elite aristocrática socialista de Brasília quer ele na cadeia. Agora eu já não teria mais tanta certeza, porque embora as pessoas continuem querendo ele na cadeia, elas perceberam agora que existe um preço a ser pago por essa cadeia do Bolsonaro, né? Então vamos ver o que vai acontecer aqui, vamos ver. Eu estou na dúvida agora se esse processo realmente vai chegar ao fim com a condenação do Bolsonaro. Mas vamos ver o que tem de novidade nas alegações do Bolsonaro. Tá? O mais interessante, o que eles falam é o que a gente espera. Ele disse que não tem todos os atos que foram descritos ali, mesmo que por hipótese tivesse alguma coisa, são atos preparatórios, portanto não é crime, e não tem nenhuma ligação deles com do Bolsonaro em si com esses atos, né? Com 8 de janeiro, esse tipo de coisa. O Bolsonaro não tinha nenhuma ligação disso, e de fato no processo não tem nenhuma ligação. Dizer que ele influenciou as pessoas, que negócio é esse? Que papo é esse? Alguém influenciar pessoas? Em momento algum, ele falou pro pessoal ir para casa no dia 31 de dezembro, dia 30 de dezembro, na verdade, falou pro pessoal ir para casa, sair dos quartéis e coisa e tal. Como assim ele influenciou esse tipo de coisa, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Sem Vergonha, Peter Balzei, os 7 litrões do Dragão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, as alegações finais da defesa de Bolsonaro na ação da trama golpista tem parecer de professores da USP e da PUC de São Paulo. Eu acho engraçado, né, que isso, certamente, é muito comum alegações finais, ainda mais de pessoas importantes, contar com declarações de professores, de juristas e coisa e tal. Mas por que o Globo está fazendo isso aqui? O Globo está fazendo doxing nessas pessoas aqui, porque eles botam aqui o nome das pessoas em destaque. Quem são os professores, né? Oswaldo Dueck, professor titular de Direito Penal da PUC-SP, vai abordar os aspectos do direito penal e material existente do caso. É doutor em Direito e em Psicologia pela mesma universidade. Ou seja, ele provavelmente é o cara que vai alegar que não foram atos preparatórios. O crime de atentado à democracia, né, de golpe, é verdade, o Alexandre de Moraes tem razão. Ele só é processado quando é tentado, não é quando ele é executado. Se ele for executado, acabou. Mas a tentativa tem que ter o início da tentativa, tem que ter atos executórios, né? E não tem nenhum caso. Mesmo as provas que eles apontam lá, mas teve uma minuta que eles discutiram, mas discutiram uma coisa, não fizeram nada, não agiram, né? O Gustavo Badaró é professor titular de Direito Processual Penal da USP e membro do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual. Provavelmente ele vai falar sobre esse processo penal que o Bolsonaro foi submetido, que é absolutamente inédito na história do Brasil, como eu falo para vocês. Processo rápido demais é processo de exceção, meu amigo. É quando a pessoa quer se punir de qualquer jeito, né? Se fosse realmente o caso de se fazer justiça, não teria esse prazo, não, porque tem que ser antes da eleição, tem que ser depois da eleição, tem que ser esse ano, não sei o que lá. Então, o fato de estar sendo feito dessa forma certamente está violando os direitos do devido processo legal. E o Fernando Capês, que é titular da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo e foi deputado também no 3º mandato e coisa e tal, enfim, são os pareceres de professores da USP e da PUC que vão estar nessa... Já estão, né? Já foi entregue a alegação do Bolsonaro, as alegações finais, né? As alegações finais são tipo assim, o fechamento da parada. Olha só, finalmente eu digo isso, isso, isso. E o que eu acho engraçado é que a imprensa, ela tá tão torcendo contra o Bolsonaro que ela inverte a ideia aqui, né? As alegações finais, quem alega por último é sempre a defesa, né? Porque a ideia é, se for haver algum erro, é melhor você libertar um acusado do que você prender um inocente, né? Você estaria fazendo mais injustiça nesse caso.
Então quem fala por último é sempre a defesa, mas não na reportagem do jornal, que a reportagem fala sobre a alegação e no finalzinho fala aqui, mas a PGR falou que a liderança sobre o movimento golpista, o controle exercido sobre manifestantes, instrumentalização de instituições estatais para fins pessoais e legais são elementos que comprovam a responsabilidade do réu nos atos de subversão da ordem democrática, disse o PGR. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. O Bolsonaro falou pro pessoal ir embora. Que história é essa de que ele usou as coisas e não sei o que lá? Cara, não tem lógica nenhuma. Mas pro jornal é a última coisa que ele fala aqui, ó, subvertendo a lógica da defesa, né? Mas beleza, ninguém tem dúvida de que a imprensa, se depender da imprensa, o Bolsonaro seria acusado. Aliás, ele fala isso. Na acusação dele, ele diz que ele negou o golpe, evidentemente. Como eu falei, ele colocou aqui ó, as alegações finais dele, ele coloca aqui o réu jamais aderiu a qualquer suposta conspiração. As acusações são frutos de ilações, interpretações de atos e falas descontextualizados, né? Não há nos autos prova idônea que demonstra que Bolsonaro tenha, de qualquer forma, atentado contra o livre exercício dos poderes constitucionais, tampouco instigado o terceiro a fazê-los. E, de fato, não fez. Eles alegam aqui que é porque Bolsonaro questionou as urnas eletrônicas e isso fez com que as pessoas... Ué, mas ele em momento algum falou assim, ó, não temos que ir lá e destruir o TSE por causa das urnas eletrônicas. Não, ele não falou isso. Ele cobrou explicações, ele cobrou dúvidas, ele tinha questionamentos sobre as urnas. E é direito ele ter questionamentos, eu já falei isso. O PSDB fez a mesma coisa em 2014. Por que o Aécio não foi condenado por golpe também? Né? Uma coisa que não tem nenhuma lógica isso, né? Aqui, ó. Ele diz que Bolsonaro ele pede que seja absolvido por ausência de provas, porque não há crime. O máximo, mesmo que tivesse, na linha do que foi exativamente comprovado, o peticionário não teve qualquer participação ou ciência das ações referidas nos diversos planos narrados na denúncia, e a análise detida dos autos revela um vazio probatório e narrativo, né? E além disso ele fala que aqui, ó, não tem nenhuma prova de que vincule o Bolsonaro ao punhal verde e amarelo, kids pretos ou os atos do 8 de janeiro. E fala também que ele está inserido no ambiente de massacre midiático, né? Ou seja, a elite aristocrática socialista de Brasília, o que inclui as empresas de mídia, é lógico, querem muito tirar Bolsonaro da corrida presidencial de 2026, querem a todo custo isso, porque sabem que Bolsonaro vai ganhar. O que eles não percebem é que é inevitável isso. Mesmo que eles tirem Bolsonaro da corrida de 2026, eles estão achando que vão acabar com o problema Bolsonaro. Né? A ideia dele sempre foi essa. Não, porque Bolsonaro é um acidente de percurso. Não, tirando ele da presidência resolve o problema. Tiraram, não resolveu o problema. O povo continua apoiando o Bolsonaro. Não, porque vamos tornar ele inelegível, aí o povo para de seguir o Bolsonaro. Não mudou nada. Enfim, aí inventaram, né? Importunação de baleia, roubo de joias, eu não sei o que. Aí inventaram um monte de coisa que não tinha nada nisso daí. Essa questão, com isso, prendendo o Bolsonaro, eles conseguem fazer com que o povo deixe de gostar de Bolsonaro. Não vai acontecer isso. Ao contrário, o que vai acontecer é mais revolta popular a favor de Bolsonaro. Uma reação muito pior no futuro. Ok, pode ser que se esse processo de fato prender Bolsonaro, ele não consiga concorrer em 2026. Isso não quer dizer que não vai criar um problema muito maior à frente. Eles estão achando que eles vão resolver esse problema, não vão resolver esse problema com esse plano totalmente sem sentido, essa coisa que não tem nenhuma lógica, né? Mas a imprensa está embasada nisso daí, né? E também ele diz que mesmo que essas coisas todas fossem provadas, não tem, tudo que aconteceu foi no máximo planejamento, não teve nada de execução. Então que lógica que tem isso daqui, né? Não tem porquê o Bolsonaro ser acusado de qualquer coisa nessa história, todo mundo sabe disso. Ele também lembra que ele começou a transição rapidamente. De fato, na semana seguinte ao resultado das eleições, ele já começou os processos de transição, já conversou com a equipe de transição do Lula, ou seja, não teve demora nenhuma. Se ele quisesse dar um golpe, por que ele faria a transição tão facilmente? Não teve problema nenhum, já começou a transição, já fez a coisa toda, né? Enfim, realmente é a perseguição clara esse processo contra o Bolsonaro. Bom, além disso, o que tem de informação interessante nas outras alegações finais, porque todos os réus têm que apresentar as alegações finais, tem a questão da crítica à imparcialidade de Moraes no STF. Boa parte dos réus
acusaram o Alexandre de Moraes de estar pessoalmente envolvido no caso e que, portanto, como é que pode ele ser o juiz desse caso em que ele estaria envolvido, em que supostamente um dos planos malucos lá envolvia justamente matar o Alexandre de Moraes? Como é que ele pode se achar né, isento a ponto de julgar esse tipo de coisa? Mas não só isso, o comportamento do Alexandre de Moraes é muito claro, é muito impressionante. Quando teve aquele vídeo que ele apresentou logo no início do recebimento da denúncia, né? Ele mostrou um vídeo do dia 8 de janeiro, uma coisa que, caramba, não estava nos autos. Se a promotoria, se o PGR quisesse mostrar aquilo, já seria um absurdo, porque não está nos autos. No entanto, o juiz mostrou o vídeo para dizer que não foi um passeio no parque, foi um ataque, quebraram coisa, quebraram minha mesa aqui, não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, esse pessoal, o Alexandre de Moraes está envolvido, está julgando com a bile. E nesse jeito nunca vai ter justiça no final das contas, né? E isso foi uma crítica de várias pessoas, né? E particularmente interessante foi a alegação final do Braga Neto, que diz que o Mauro Cid foi obrigado a mentir. E é verdade, né? O Mauro Cid foi obrigado a mentir. Ou seja, ele aqui está fazendo uma coisa que eu acho interessante, porque eu falei isso também. Muita gente critica o Mauro Cid, dizendo não, que o Mauro Cid entregou os amigos, que não pode, que cara errado, não sei o que lá. Sendo que, meu amigo, ele foi torturado, cara. Ele foi torturado. Você não pode culpar a pessoa por isso. Ele foi torturado. Ele foi obrigado a assinar esse troço. E é o que diz o Braga Neto nas alegações finais dele. Cada réu faz as suas alegações finais em separado, mas todas elas têm esse ponto em comum aí nessa história, né? Bom, de novo, isso aqui não quer dizer nada porque esse processo não é jurídico no final das contas, é um processo midiático e político. Até um mês atrás a minha visão é que não tinha nenhuma chance, o Bolsonaro iria perder, ia ser condenado e coisa e tal, né? Mas agora eu já não sei, porque justamente o que importa nesse processo não é os argumentos jurídicos. Este não é um processo jurídico, são os argumentos políticos. Olha só, o Brasil vai se fuder se condenar Bolsonaro, é o que diz o Trump, né? E aí vamos ver se esse argumento encontra eco na cabeça dos idiotas lá do STF. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.